tem que ter essa habilidade de desagradar com elegância. Qual que é o termômetro, na sua opinião, de ser corajoso, mas também não ser destemido no sentido de prejudicar seu cliente com uma postura que passe do tom? Nunca confunda combatividade com agressividade. Tem juiz que conduz 8 mil, 10 mil, 15 mil processos. Isso é desumano. Todo ser humano respeita conhecimento. É impossível que juízes, promotores, delegados, advogados não se envolvam emocionalmente com alguns fatos. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais humilde ele é. O filho do réu estuda na escola que o filho do juiz estuda, que o filho do delegado estuda. Júri é sobre medicina, é sobre psicologia, é sobre história, é sobre sociologia, é sobre religião, é sobre espiritualidade, é sobre mídia. Conhecimento gera autoridade. Autoridade gera credibilidade. Credibilidade gera confiança, confiança gera contrato, que gera honorários. Senhoras e senhores, André Colares aqui, fundador do Mind Justo, para mais uma grande entrevista. Hoje, uma entrevista especial, que é a primeira vez que eu vou entrevistar um conterrâneo lá da minha terra, um advogado que eu, quando estava começando, fui lá me aconselhar no escritório dele, e eu fui lá me aconselhar no escritório dele pelo seguinte: eu não tinha muitas referências jurídicas, então o que eu fiz? Eu falei o seguinte: eu vou buscar na fonte, eu vou para a audiência, que é pública, eu vou sentar lá na cadeirinha ali da sala de audiência, como se um aluno fosse buscando ali aquelas confirmações de horas para concluir a faculdade, e vou ficar observando ali quem são os bons advogados para eu me aconselhar corretamente, não pela aparência. E assim foi. E então eu vi ali, testemunhei o trabalho desse grande advogado e fui lá me aconselhar no escritório dele. Anos depois, ali conheci a trajetória dele, uma trajetória bonita que vamos falar aqui. Anos depois, ter a oportunidade de recebê-lo aqui, de tê-lo conosco no Mind Justo e de recebê-lo aqui para contar um pouco da trajetória dele e como ele conseguiu ser um destaque no norte de Minas, tendo advocacia vanguardista em tribunais, tendo uma advocacia destacada no júri e em matéria de operações, especialmente no norte de Minas. Esse advogado é o Arlen Freire. Obrigado, Arlen, por estar conosco aqui, por aceitar meu convite. É um prazer te receber. André, eu que agradeço, cara. Eu tô ouvindo você falar de receber um conterrâneo. A honra é toda minha, uma satisfação imensa de saber que um conterrâneo nosso se tornou o grande mestre, o idealizador desse patrimônio, né? Eu falava com você aqui nos bastidores, a Mind Justo hoje é um patrimônio nacional da advocacia brasileira, e eu fiquei imensamente feliz com o convite. Muito obrigado mesmo. Olha, vamos lá, para começar num tema que para a advocacia tem a maior importância. Eu sei que muito cedo você notou a importância de uma advocacia de tribunais para quem está situado no interior de um estado. De onde é que veio isso? De onde é que veio esse start, esse estalo? E como é que isso te posicionou no mercado ali, local? Eu queria já começar nesse tom a nossa conversa. Ótimo. Cara, é interessante que é a primeira vez que alguém me pergunta isso, sabe? E eu me lembro exatamente de onde é que veio. Quando eu comecei a advogar, eu tinha acabado de sair de uma empresa onde eu tinha trabalhado 18 anos, desses 18, 10 eu tinha sido supervisor. E uma das coisas que essa empresa me ensinou, dentre as várias, que foi a Companhia Energética de Minas Gerais, né, a CEMIG, a Companhia Energética do meu estado. No papel de supervisor na empresa, enquanto eu estive lá, a gente entendia que uma das piores coisas que acontecia era um ruído de comunicação. Então, nem sempre o que o diretor e o que o presidente queria era o que chegava no chão de fábrica. E na advocacia eu percebi que todas as vezes que você lida na primeira instância, respeitosamente eu vou chamar aqui de chão de fábrica para fins didáticos, é impossível que juízes, promotores, delegados, advogados não se envolvam emocionalmente com alguns fatos. Nós que atuamos, sobretudo no tribunal do júri, essas grandes operações de esquemas de corrupção em cidade pequena, isso comove todo mundo, sabe? O filho do réu estuda na escola que o filho do juiz estuda, que o filho do delegado estuda, e isso interfere negativamente no devido processo legal. À medida que você sobe para o Tribunal Superior, a decisão ela passa a ter mais técnica,
do jeito que se buscava e menos emoção, menos contaminação com os fatos. Eu costumo dizer que quando um homicídio de grande repercussão chega no STJ é só mais um homicídio que envolve pessoas, seres humanos, tá? Mas o STJ recebe isso todos os dias. Na cidade pequena, aquele juiz é o primeiro da carreira dele, é o primeiro da história dele, e eu tenho que respeitar, ele é um ser humano, mas eu tenho que saber que isso pode contaminá-lo. Então, essa aproximação com os tribunais ela é indispensável para a advocacia por isso, para você buscar decisões mais próximas do que a gente imagina de ser uma decisão justa, porque está distante dos fatos e vai decidir realmente de acordo com o devido processo legal. Então foi daí que nasceu essa ideia. Muito legal. Agora uma curiosidade que eu acho que é importante, você é a melhor pessoa para aconselhar. No interior, eu via muito essa realidade ali, eu assistia muitas audiências e eu ia para a sala de audiência todos os dias. E eu via ali que determinadas matérias, caindo com a segunda vara, na época um juiz, até vou falar o nome dele, era o juiz Nal Bernard, que era da segunda vara criminal ali de... determinados temas, por estar sempre na audiência, eu já via que ia soltar na audiência, ia liberar na custódia, você acaba criando mais aquele cenário, era mais previsível, você já sabia, na primeira vara era um juiz, na segunda vara Sim. era esse juiz que eu mencionei, então você via ali a dinâmica, como as coisas aconteciam. E aí os advogados se conhecem pelo nome, os servidores, os juízes, tem aquela coisa toda. Então o estresse ali pode custar muito caro pro seu dia a dia. Perfeito. E a minha pergunta vem justamente nesse tom para quem atua no interior e tem que ter essa habilidade de desagradar com elegância. Qual que é o termômetro, na sua opinião, de ser corajoso, mas também não ser destemido no sentido de prejudicar seu cliente com uma postura que passe do tom? Queria discutir sobre essa peculiaridade sutil, né? Dessa sutileza de que só quem atua no interior sabe como é que isso funciona. Cara, é muito delicado, inclusive nos nossos treinamentos, sobretudo para os jovens advogados, a gente fala muito isso. Nunca confunda combatividade com agressividade. O advogado tem que ser combativo 24 horas por dia, mas não pode ser agressivo um segundo sequer. Um segundo de agressividade joga por terra todo o trabalho que ele construiu uma semana, um mês, um ano que ele está naquele processo. Então é preciso separar isso. E na minha opinião, a melhor forma de separar isso é com conhecimento. O juiz pode ser o mais bravo da cidade, o mais duro da cidade. Se eu levantar a boca para falar com ele e eu falar algo baseado em conhecimento empírico, científico, ele vai me respeitar. Isso é fato. Nenhuma autoridade aceita ser interrompido, ser sugestionado por alguém que não tem conhecimento, por um conhecimento raso, uma informação leviana trazida na audiência. Então, eu penso que durante toda a minha carreira na advocacia, o que eu enxerguei é que todas as vezes que nós tivemos embates desrespeitosos entre as partes de um processo, é porque alguém queria explorar um conhecimento que ele não tinha, alguém queria usar um conhecimento que não era científico, era baseado no achismo. E todas as vezes, por mais acirrado que estivesse o debate entre acusação e defesa, uma intervenção do advogado junto com o juiz, mas o advogado ou o promotor estivesse fundando o seu discurso numa tese bem construída, num conhecimento sólido, que demonstra para o juiz, eu até comento, estava comentando isso aqui nos bastidores com um colega seu da sua equipe, que a gente sabe a realidade de um juiz hoje. Aquilo que o STJ idealizou de 1.500 processos para cada juiz, para um tempo razoável de duração do processo. Na minha cidade, na minha região, nós temos comarcas. Na minha cidade, na comarca de Montes Claros, tem juiz que conduz 8.000, 10.000, 15.000 processos. Isso é desumano. Nós vivemos uma realidade que o juiz passa todos os dias fazendo audiência, sentença, gabinete, audiência, sentença, gabinete. Nem sempre ele vai ter o tempo que eu tenho para estudar. Então, se eu chego para fazer uma intervenção e eu demonstro a ele com humildade e respeito, isso é fundamental. Eu não tenho que mostrar que eu sei mais do que ele, eu não tenho que mostrar que eu sou mais sábio, que eu sou melhor, eu tenho que mostrar que eu sou especialista. E se eu sou especialista, eu tenho que demonstrar isso através de conhecimento. Todo ser humano respeita conhecimento. Eu desconheço alguém que desrespeita conhecimento. Então, é muito complicado a primeira instância, essa proximidade, igual você falou, porque se você gera um desgaste, se você distrata um servidor,
Você passa a ser antipatizado pela secretaria inteira, pelo juiz, pelo promotor que atua naquela secretaria. Todo mundo passa a te antipatizar. Então você precisa ter muito cuidado. E esse cuidado não pode deixar que você seja combativo. Você tem que continuar sendo combativo, mas seja um combativo sem agressividade, com respeito. E para isso você precisa ter conhecimento. Por isso que eu não costumo, não é que acreditar, acho que acreditar é uma palavra pesada, mas eu tenho muita preocupação com quem se propõe a ser clínico geral, dentro do direito. Dentro do direito. Porque o clínico geral, na grande maioria das vezes, o conhecimento dele é superficial. É um pouquinho de cada área. Em algumas situações ele precisa ser especialista mesmo. Porque o especialista ele vai falar com autoridade. E é lógico, todos aqui que nos assistem, que nos ouvem, estão cansados de saber, até pela riqueza das entrevistas que você já fez aqui, nós já ouvimos vários convidados falar a mesma coisa. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais humilde ele é. Então, numa audiência, se você tem conhecimento, no meio de um embate, no meio de uma situação pesada, se você tem conhecimento, você vai saber usar esse conhecimento de uma forma elegante, sem ser agressivo e conquistar o respeito da parte contrária até, e também do juiz, né? Dentro desse contexto, queria te perguntar sobre o seguinte: como é que se conquista respeito e reputação quando se atua no interior, ainda que seja em uma área grande como a área que você atua ali, que é o norte de Minas? Eu sei que você é um advogado reconhecido, muito reconhecido naquele entorno, e a imagem que eu tenho de você é a seguinte: essa é do professor, sempre ali dando aula, tal, dando uma recomendação, correção de prova de OAB, tal, tem os projetos que você tem ali, né, que é o Missão Criminalista do Zero e Mentoria OAB. Isso. O pessoal ali que está tentando OAB. Isso. Eu sempre te vi ali de terno, sempre num bom carro, o seu escritório era situado num bairro legal, a partir do momento que eu passei a acompanhar. Sim. Naturalmente. Te pergunto, o que posiciona um advogado, o que diferencia um advogado que atua especialmente nos interiores do Brasil, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma, autoridade. E aí tem uma equação, quando você fala dos nossos treinamentos, o Criminalista.0, que é um treinamento destinado ao advogado que acabou de passar, né? Essa semana eu recebi várias mensagens de ex-alunos que passaram na prova da OAB agora, ainda no 10º período. Aí eu tenho a prova da OAB, me formo agora em julho. Por onde que eu começo? Aí eu sempre falo, estuda 24 horas por dia. Estuda. Você acha que em 5 anos da faculdade você estudou? Você não estudou 1% do que você precisa. Estuda 24 horas por dia. Foca. Por quê? Aí eu trago para eles lá uma equação que, na minha concepção, ela é infalível. Conhecimento gera autoridade. Autoridade gera credibilidade. Credibilidade gera confiança. Confiança gera contrato, que gera honorários. Essa equação não falha. Repete aí para eu... Eu vou agora fazer de trás para frente. Tá bom. Para gerar honorários tem que ter um contrato. Ninguém contrata quem não confia. Você não confia em quem você não acredita. Você não acredita em quem não tem autoridade. E ninguém tem autoridade se não tem conhecimento. Então você adquire conhecimento para você ser uma autoridade. A partir daí as pessoas vão acreditar em você. E se vão acreditar em você, vão confiar em você. E se confiam, te contratam. E te pagam por isso. Então, o ponto de partida é conhecimento. Você se torna uma autoridade, você é respeitado pelo conhecimento. E o que há de mais bonito para nós hoje, pelo menos aqui no Brasil, nós ocidentais, eu poderia dizer, é que o conhecimento é muito democrático, André. Não importa o canto desse Brasil que você esteja, você não pode falar que você não tem conhecimento porque não te deram oportunidade. Não existe isso. Todos têm oportunidade, só depende de você. Só que nós sabemos, quando você fala que estava na sala de audiência assistindo, uma dessas audiências eu me lembro como se fosse hoje. Você estava com um livro de Shakespeare. Tá ali até, ó. Sério, cara? Sério. É aquele livro. É aquele ali. Você estava com um livro de Shakespeare no colo. Entre o intervalo de uma audiência e outra, você fichava esse livro. Cara, conhecimento é estudar 24 horas por dia. Eu falo, tem um
ponto interessante sobre isso, porque quando eu dou orientação, ou eu dou um conselho, uma dica, ou uma aula, um treinamento para um aluno recém-formado, um advogado recém-ingressado na carreira, eu falo assim, não se esqueçam que eu também já fui recém-ingressado. O que eu tento é passar para vocês a receita que funcionou para mim. Então eu vou citar um exemplo. Nas minhas primeiras semanas de escritório aberto, eu não tinha cliente, não tinha ninguém. Era uma loucura, eu lembro dessa cena. O telefone não tocava, e quando tocava era engano, porque eu comprei uma linha telefônica que tinha sido de uma outra empresa. Então tocava, eu atendia, era engano. Então eu fiquei semanas sem ninguém procurar o escritório, sem telefone tocar, nada. E aí o que eu ia fazer? Eu lia 24 horas por dia. Na época, uma das revistas, lá meados de 2010, uma revista que fazia muito sucesso no meio jurídico, era uma revista chamada Consulex. Essa revista trazia as atualidades, trazia discussões, artigos, mudança de entendimento. Eu lia essa revista, ela era mensal, mas eu lia em 3 horas, porque eu queria absorver. E aí eu brinco com os meus alunos que falam o seguinte, nessa época, eu li de capa a capa todos os livros de processo penal que nós tínhamos disponíveis no Brasil na época. Todos os autores, eu sei falar um por um deles. Diga aí, vamos deixar de recomendação para a turma. Naquela época eu li os que eram famosos da época, que era Mirabete, Fernando da Costa Tourinho, né? É o nosso clássico, a maior referência de todos nós. Começava a surgir naquela época com uma força diferente o livro de Aurí Lopes Júnior, que a primeira edição dele, salvo engano, foi em 2008, 2009. Então em 2010, se eu não estou enganado, eu li a primeira edição do livro dele. Hoje, livros que eu recomendo para os nossos alunos, igual Renato Brasileiro de Lima, que é um dos excelentes livros de doutrina processual brasileira, naquela época nem escrevia ainda. Então eu estava nos clássicos, Ney Morateles, eu falei de Mirabete, falei de Damásio, escrevia penal. Mas Fernando da Costa, e tinha um outro que eu estou lutando para lembrar, o que eu lembrar que eu falo, que eram, Frederico Marques, que era um clássico também. Então, assim, eu tinha que ler tudo que estava na época, porque era onde naquela época eu não tinha YouTube, eu não tinha Instagram, não tinha videoaula no YouTube, embora hoje eu continuo sendo um crítico. Uma entrevista dessa, uma aula no YouTube serve para te dar uma notícia da matéria, para você saber que essa matéria existe, mas isso não é estudar. Eu tive uma notícia que existe, um entendimento, então agora eu vou estudar, vou buscar. Então eu sou sempre a favor dessa busca do conhecimento nos livros, nos clássicos, ler na fonte de quem, igual você acabou de falar, você queria se aconselhar com advogados, como que você não se deixava levar pelas aparências, assistindo os advogados trabalhar em audiência? Então pronto, cara, eu preciso ler quem está escrevendo, quem está pesquisando, quem passou uma vida inteira pesquisando sobre um tema. Eu quero ler para eu pelo menos me aproximar da conclusão que ele chegou. Então, voltando à sua pergunta, conhecimento gera autoridade. Então, no lugar igual ao nosso, você é conhecido como autoridade porque você tem conhecimento. E é tão interessante porque na nossa cultura, quando se fala autoridade, todo mundo lembra de poder de polícia. Autoridade, o delegado, o juiz, o promotor. Só que nós temos que lembrar da autoridade no sentido de domínio do conteúdo. Eu sou autoridade no processo penal porque eu domino o conteúdo do processo penal. Então, você tem que ser autoridade, porque se eu quero um criminalista, eu quero alguém que seja autoridade. Essa é a ideia. Qual a importância da docência na sua advocacia, Warlen? O estudo diário e os relacionamentos, sem dúvida nenhuma. Eu assisti aqui uma brilhante entrevista do nosso querido desembargador Henrique Abiakel, e ele falou um pouco da sua vivência na advocacia, e ele foi pontualíssimo quando ele fala dos relacionamentos, porque eu acabei de falar para você de autoridade. Se eu estou dentro da sala de aula, ministro uma aula com responsabilidade, um conteúdo bem conduzido, com ética com os meus alunos, é lógico que eles passam a me ver como autoridade. Se eles me veem como autoridade, eles vão me indicar para alguém, porque entra naquela equação. Gerou confiança porque acreditam em mim e aí me indicam. Então a docência, ela tem 2 fatores primordiais para quem é advogado. O primeiro deles é porque a docência, ainda que você não gostasse, eu duvido que alguém chegue à docência sem gostar de estudar. Não acredito, não conheço ninguém.
Todos os meus colegas professores são fascinados por estudar. Então, mas se eventualmente existe alguém que não gostava de estudar, quando ele vai para a docência, ele é forçado a estudar todos os dias. Hoje em dia, você dá aula com um aluno que tem internet 24 horas à sua disposição, plataformas de IA de todas as maneiras que ele quiser, computador, tablet, notebook, tablet, celular na mão. Se você não prepara sua aula, se você não se atualiza, se você não aprofunda conhecimento, sua aula não vai ser atrativa. E eu costumo até comentar com os nossos colegas professores. Quando você reclama que um aluno fica mexendo no celular na sua aula, isso diz muito mais sobre você do que sobre seu aluno. Porque se no celular tem algo que atrai mais do que a aula, é porque a aula realmente não está atraindo. E essa culpa não é do aluno, essa culpa é minha. Eu preciso que o meu aluno não queira tirar os olhos de mim em 1 segundo. Tirar os olhos de mim para pegar no celular é algo louco, porque eu não posso perder 1 segundo do que esse cara está falando. Então eu tenho que trabalhar com isso. Para isso eu tenho que me preparar. Se eu me preparo, se eu me atualizo com jurisprudência, com doutrina, com novos entendimentos, quando eu vou para a advocacia, já está tudo pronto. É só colocar no papel. Porque... Você teve destaque primeiro na docência ou na advocacia? Ou foi mais ou menos uma coisa conjunta? Cara, honestamente, foi a docência primeiro, mas foi quase conjunto. Por quê? Quando eu me destaquei muito na faculdade como aluno, porque eu comecei a fazer monitoria no 2º período. Então eu dava aula para os meus colegas desde o 2º período. Depois que eu tive processo penal no 5º e 6º período, eu passei a ser visto na faculdade como uma referência no processo penal. Eu tive um grande mestre, Dr. Vicente de Paula Neres, é o grande mentor da minha vida na advocacia, e ele me ensinou muito sobre isso. E aí começava o seguinte, os alunos queriam fazer uma revisão para a prova, me chamavam. Então os alunos da minha turma. Depois eu fui para o 7º, os alunos do 6º me chamavam. Eu fui para o 8º, os alunos do 6º me chamavam. Eu estava no 10º período dando aula para os alunos do 6º e 7º período da faculdade. Então quando eu saí da faculdade, eu era conhecido como docente. Eu costumo parafrasear aqui Clóvis de Barros quando ele fala, eu era um bom explicador. Eu já era aluno, eu não dominava, mas eu era um bom explicador. O pouquinho que eu sabia, eu explicava muito bem e eles entendiam. Então, a docência apareceu primeiro, porque quando eu saí, que eu pedi demissão da minha empresa e que eu resolvi dedicar à advocacia, isso foi em julho de 2010, em 2011 a faculdade me chamou para dar aula. Eu não era conhecido como advogado ainda. Então eu comecei a dar aula em 2011. Em 2012 eu me despontei para a advocacia, porque eu assumi alguns casos de grande repercussão na minha cidade. Comecei a aparecer na mídia e aí as coisas foram uma a outra. Eu estava me destacando na advocacia porque eu tinha um conhecimento acadêmico, eu estava dando aula, estava estudando, estava atualizando, tinha lido. Naquela época que eu não tinha cliente, todos os livros de processo penal, então teoria eu tinha muita. Comecei a usar isso na prática, a advocacia começou a se destacar e uma coisa foi puxando a outra. Eu comecei a ser convidado por outras faculdades, porque se era um advogado que estava se destacando nessa área, vamos trazê-lo para dar aula para os nossos alunos. Então foi quase ao mesmo tempo, mas sendo bem honesto, foi a docência me viu primeiro. Muito bom. Você lembra do seu primeiro cliente? Cara, lembro com riqueza de detalhes. Por quê? Eu posso falar do primeiro cliente dativo e posso falar do meu primeiro cliente pago. Os primeiros honorários que eu tive o prazer de chegar em casa com um pacotinho de dinheiro. Isso é inesquecível. Inclusive, um fato curioso, André, depois nós vamos falar mais sobre isso em off também, se for o caso. Esse primeiro cliente dativo é o primeiro capítulo do meu livro que eu vou lançar agora no mês de maio, no máximo. A editora me deu previsão de maio, que já vai estar pronto, onde eu reúno vários episódios dos bastidores da minha advocacia criminal, o lado da advocacia criminal que o cidadão não vê, porque o que ele vê, o que aparece na mídia, é o processo, é o resultado, é a condenação, é a absolvição, mas por trás os bastidores, a vida do cárcere, o atendimento do advogado, a investigação defensiva, o advogado no local do crime, pegando os detalhes, isso eu traduzi tudo no livro, e nós vamos lançar agora, e o primeiro capítulo desse livro fala do meu primeiro cliente. Curiosamente, você me perguntou, você nem sabia do livro. Não sabia. E aí o primeiro capítulo fala do primeiro cliente. E como é que foi essa história? Do primeiro cliente? Cara, rapidamente, para não tomar o tempo da sua audiência, mas eu fui nomeado para vários processos.
o defensor público da minha cidade faleceu e o juiz já me conhecia, porque quando eu me formei, eu já tinha feito 32 júris enquanto estagiário. O doutor Vicente confiou muito cedo no meu trabalho e eu fiz 32 júris como estagiário. Então o juiz da comarca já me conhecia. Quando o defensor público faleceu e só tinha um defensor que fazia júri, ele nomeou os advogados que faziam júri. E eu era um deles que eu tinha acabado de formar e tal. Então eu peguei os processos e o primeiro que eu peguei para estudar era de um rapaz que tinha matado um homem que constava na denúncia um fato muito clássico, muito básico. Ele chega em casa, pega a mulher dele com outro homem e mata esse homem. E eu fui pro presídio para ouvi-lo, para apresentar a resposta à acusação, a primeira defesa. E aí eu queria saber, rol de testemunha, quem que eu vou rolar, eu não sabia nada, não conhecia ninguém, eu era da ativa. Aí cheguei, quando eu cheguei, ele estava desesperado, ele chorou muito quando ele me viu. E aí aquilo mexeu comigo, eu não tinha experiência ainda para lidar com aquele tipo de situação, me incomodou, mas eu pedi para que ele me relatasse, me apresentei, e ele começou a contar uma história que não tinha nada a ver com a denúncia. Absolutamente nada a ver. No livro eu coloco essa frase, assim, poxa, só porque eu sou um advogado recém-formado, esse cara vai ficar me enganando. Eu me senti afrontado. Para mim, aquele cara é o pior ser humano do mundo. Pô, eu sou recém-formado, esse cara vai me desrespeitar dessa forma. Ele está subestimando a minha inteligência. Tem nada a ver o que ele está falando com o que está na denúncia. E aí eu dei um sarro nele. Falei muita coisa com ele. Olha que loucura, velho. Eu falei muita coisa. Eu não estou aqui para fazer o que você quer, que não sei o quê. Você tem que me respeitar. O juiz me nomeou, mas para eu trabalhar com você tem que falar a verdade para mim. Se for para mentir, você fala que eu vou embora. Quando eu falei que eu ia embora, aí que ele chorou mesmo. Chorou desesperadamente. Aí ele falou uma frase que isso me impactou muito. Doutor, pelo amor de Deus, tem tantos meses que eu tô aqui, ninguém me ouve. A primeira pessoa que eu acho que vai me ouvir é o senhor. Agora o senhor fala que vai embora. Aí eu parei. Aí eu falei assim, meu amigo, você tem que me falar o que eu tenho. Mas eu tô falando a verdade. E ele começou a exaltar. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma combinação com você agora. Você vai me falar tudo de novo. E eu vou anotar. E sair daqui eu vou investigar. Se você tiver falado a verdade, eu vou tirar você daqui. Eu te dou minha palavra. Agora, se você tiver mentido uma vírgula pra mim, nunca mais eu volto aqui, você não vai nem saber onde é que eu existo. E eu fiquei muito nervoso. Não sabia lidar com aquela situação, né? Foi meu primeiro cliente. Aí ele me contou tudo, eu anotei. Era uma cidade vizinha de Montes Claros. Não era Montes Claros. Eu peguei meu carro e fui, dativo, não estava recebendo honorários nem nada, mas a vontade de estudar, de querer entender e tal. Fui fazer minha primeira investigação defensiva, isso no ano de 2011. 2011 eu fiz minha primeira investigação defensiva. Fui ao local, entrevistei pessoas, tirei foto, registrei, filmei. Tudo que era possível fazer com os equipamentos daquela época. Eu lembro que as gravações das entrevistas que eu fiz num gravadorzinho daquele de jornalista que eu usava para gravar as aulas de direito penal na faculdade. E aí o rapaz tinha razão. A denúncia estava toda equivocada, o inquérito tinha sido todo mal feito. E aí eu voltei, peticionei, fui no juiz, fui no delegado, pedi o delegado para reabrir o inquérito, o delegado reabriu depois do réu denunciado. Fez o que na época a gente chamava de autos suplementares de inquérito. E eu juntei esses autos suplementares de inquérito e pedi para o juiz acatou meu pedido e revogou a prisão do meu cliente. E com ele do lado de fora facilitou para eu produzir as provas. E aí o desfecho, não podia ser outro, absolvição sumária na primeira fase ainda do júri. Realmente não era nada o que constava na denúncia, porque na investigação ele não tinha sido ouvido, foram ouvidos apenas policiais, as informações, um inquérito assim, mal conduzido, bem da verdade. Antes de falar sobre o primeiro honorário, depois eu quero saber do primeiro caso de repercussão, um caso grande. Sim, isso eu falo também. Vamos lá. Eu queria saber se você é do tipo de advogado que acha que o cliente tem que falar 100% do que aconteceu pro advogado. Não, André, meu instrumento de trabalho são os autos. Se o cliente fala a verdade pro advogado ou não, isso André, hoje bacana, com experiência, o que você acha? Que bacana essa pergunta. Aquele Warlen lá de 2010 pensava assim, sabe? O cliente não pode mentir para mim, isso é uma afronta. O Arlen de 2026, professor, que trabalha a ampla defesa dentro da sala de aula com os alunos e que explica que a ampla defesa é um somatório da defesa técnica e da autodefesa, todas as vezes que um cliente senta na minha sala, na frente da minha mesa, eu explico para ele o seguinte: a sua defesa é formada de 2 núcleos, o meu conhecimento técnico e o seu conhecimento fático. Você vai me falar tudo o que você sabe sobre os fatos. Eu vou pegar esses fatos e encaixar no conhecimento jurídico que eu tenho. Fique à vontade. Se quiser mentir, menta. Se quiser omitir, omita.
Não sou eu que vou te julgar. Eu não vou dizer se você está mentindo, se você está falando a verdade. A responsabilidade disso é sua. Só que o que eu vou levar para os autos é o que você me falou. Se nós chegarmos na audiência e o promotor desmascarar nós dois, eu vou sair de lá envergonhado e vou ser condenado. Ser envergonhado pesa muito menos do que ser condenado. Então, a sua chance aumenta na medida em que você é honesto comigo. Mas não sou eu que vou te obrigar a fazer isso. Fique à vontade, pode começar a falar. E legal. Se ele falar de A a Z, eu anoto de A a Z e trabalho com A a Z. Não vou colocar a faca no pescoço dele. Se você mentir para mim, eu não vou trabalhar para você, igual eu fiz em 2011, sem nenhuma experiência de vida. Hoje, assim, essa é a verdade? Foi o que aconteceu? Foi. Eu vou trabalhar com isso. Se o promotor desmentir você no plenário, quem vai sofrer as consequências dessa mentira é você, não sou eu. Correto? Correto. Terminei de preencher a ficha? Terminei. Assina aqui para mim. Ele assina todas as fichas de atendimento. Tudo que está escrito aqui foi o que você me falou. E aí, beleza, eu trabalho com essa verdade. Não cabe a mim duvidar se ele está mentindo. Esse julgamento não é meu. O julgamento é do juiz. Primeiro contrato de honorários. Cara, esse foi bacana. Nessa que o juiz me nomeou para vários processos, eu peguei a defesa de várias pessoas que não tinham condições de pagar advogado, por isso que estava na mão da Defensoria Pública. Sim. Várias pessoas muito humildes. Não que a Defensoria Pública não faça um bom trabalho, mas nós tínhamos um defensor público. É humanamente impossível visitar presídio todas as semanas. Ele tem que fazer audiência. Então, quando eu fui visitar esses presos, eles estavam há meses sem ser visitados. Ninguém os ouvia. Para eles, o primeiro impacto foi a visita. E aí meu nome começou a circular muito no meio deles. E quase todos os homicídios que eu peguei, a grande maioria era relacionado com o tráfico de drogas. Aí, essa minha atenção com eles resultou num trabalho muito bom, porque eu tive acesso bem de perto às provas, investigação defensiva, que eu lembro que eu falei que foi a primeira vez em 2011, mas era algo que eu já adotava muito. Eu ia no local de quase todos os crimes que eu defendia, eu queria saber e tal. E eu comecei obtendo muitos bons resultados no júri. Aí eu recebi um recado. A pessoa que estava presa e era acusada de ser o chefe de uma facção criminosa na minha cidade, queria falar comigo. Isso me apavorou muito no primeiro momento, porque não veio nenhum recado, só veio assim, ó, fulano quer falar com você. E eu sabia, por causa dos processos que eu tinha feito a defesa no júri, que tinham facções rivais brigando, matando entre elas, e eles tinham dois nomes, eram duas facções, as duas tinham dois nomes. Era um desses nomes que me chamou. E aí eu fiquei um pouco receoso, falei, será que eu fiz alguma besteira no júri, falei alguma coisa que eu não deveria? Foi a primeira vez que eu tive medo. Depois eu descobri que não era nada disso. Cheguei lá, aí ele falou assim, é você que é o Dr. Warren? Eu falei, sou, mas eu achava que era uma pessoa mais velha. Aí eu falei, não, tal, isso aqui. Eu falei assim, mas o senhor tem quanto tempo de experiência? Ele conversava comigo de forma muito impositiva. Aí eu peguei e falei, não, eu tenho 1 ano e meio, 2 anos. Eu falei, não tem condição. O que me falaram aqui é outra coisa. Aí eu falei, não, mas o que é? Eu falei assim, não, é porque tem várias absolvições acontecendo, várias pessoas aqui no presídio estão muito satisfeitas, que são atendidos, que o senhor atende eles toda semana e tal, e eu entendo que eu não estou sendo bem defendido assim. E se eu sou acusado e eu ser o chefe deles, não faz muito sentido eu não ser bem atendido, eu não estar sendo absolvido, e eles estão sendo absolvidos e bem atendidos. Eu queria saber quem é o senhor. Aí começou fazendo um monte de pergunta. Para se ter uma ideia, ele perguntou para mim o que Guilherme Nutti entendia sobre júri. Ele, o chefe da facção. Ele lia muito, estudava muito. E ele perguntou para mim o que Guilherme Nutti entendia sobre júri. Cara, aquilo foi fascinante, porque eu virei para ele e falei assim, a única coisa que eu sei diferente que Guilherme Nutti entende é que Guilherme Nutti entende que o júri tem 3 fases. E todos os outros doutrinadores entendem que são 2 fases. Aí eu quero que o senhor trabalhe para mim. E aí ele falou assim, eu tenho 5 júris. Eu vou contratar o senhor para fazer 1. Dependendo de como o senhor fizer esse 1, eu decido se eu contrato para os outros 4. Aí tá bom. Naquele momento ele falou assim, quanto que o senhor cobra para fazer o júri? Já era o plenário, já a parte de somar de culpa já tinha terminado. Aí eu estabeleci meu preço. Um pouco preocupado, inexperiente, não sabia como é que eu vou estabelecer o preço de um júri, de um chefe de facção. Eu não tinha a mínima noção. Mas eu estabeleci aquilo que eu achava justo. Ele pegou e falou assim, fechado. Dependendo do que o senhor fizer, pelo mesmo preço, o senhor vai fazer os outros 4.
Ou seja, o mesmo valor para o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Beleza. Eu vou pedir minha família para ir lá fazer o acerto com o senhor. Aí tá bom. Eu saí em êxtase, sem saber realmente o que está acontecendo. Eu vou advogar para um chefe de facção da cidade. Isso me projetou, porque aí a imprensa foi atrás. No dia do júri, a imprensa estava dando cobertura, aquela coisa toda e tal. E aí eu cheguei no escritório no outro dia, chegou a família lá com um pacotinho de dinheiro. Foi a metade que deu de entrada e a outra metade foi o que dava depois que terminasse o júri. E essa metade, cara, representava, assim, os custos do meu escritório num período aí de uns 2 anos. Era uma coisa de louco. Eu fiquei muito, assim, doido na época. Fiz o júri. Terminou. Eu fui condenado. Pegou 18 anos e 6 meses. Aí eu pensei, o juiz lendo a sentença, eu falei assim, foi uma experiência válida, provavelmente eu nunca mais vou advogar para ele. Porque eu acho que ele imaginava ser absolvido. E aí fiquei ali esperando, assim, foi uma experiência assim única, essa e nunca mais vou ter. Aí terminou, o juiz leu a sentença, proclamou o resultado, pediu para que pudesse conduzi-lo de volta ao presídio. Aí o doutor, posso só conversar com o meu advogado um pouquinho? Aí o juiz, pode? Aí eu falei assim, não, amanhã eu vou lá para conversar com você. Ele, não, mas é só para falar com o senhor que amanhã, a hora que o senhor for, leva as procurações dos outros 4 processos. A partir de hoje o senhor é meu advogado. Aí eu fui o advogado dele. Entendi. De todos os processos dele. Então, cara, esse foi o primeiro honorário, assim, esse eu não esqueço, não. E agora, para fechar, para caminhando para o final, eu queria te perguntar 2 coisas. Para caminhar para o final, de forma, assim, objetiva para o pessoal absorver isso. Sim. Como é que foi essa virada de... Eu sei que hoje em dia você não atua muito mais nesse nicho de lei de drogas ou coisa nesse sentido. Sim. Como é que foi a saída desse nicho? E como é que foi, ou se foi uma coisa meio natural, e como é que entrou o primeiro caso, assim, de repercussão? Acho que foi esse também, né? Ou não? O primeiro foi, mas aí na sequência, depois que você aparece na mídia, aparece na imprensa, você passa a ser conhecido como alguém que tem autoridade para bater de frente com o Ministério Público, no plenário do júri, você fica muito exposto, né? O promotor muito combativo, aí pega um advogado muito combativo, começa a ter júris que atraem muita gente, porque começa a batedor, aquela coisa... que eu falei de não misturar combatividade com agressividade, sem ser agressivo, nunca ter desrespeitado nenhuma autoridade em plenário, mas isso ganha uma repercussão muito positiva para a advocacia e você começa a ser procurado. Aí em 2012, eu fiz esse júri em abril, em novembro, eu assumi a defesa de um réu pela primeira vez numa grande operação do Ministério Público no Norte de Minas. Aí as coisas mudaram de figura, porque eu não sentava na mesa só eu e o promotor mais. Era eu, o promotor, o juiz e mais 10 advogados, cada um com réu. Aí os outros colegas começaram a conhecer meu trabalho também, que me ajudou muito, que eu tive muitos colegas que começaram a me indicar cliente, confiar no meu trabalho, trabalhar em parceria comigo. Eu passei a ser visto não como um estagiário que acabou de formar, eu passei a ser visto como realmente um advogado, que eu posso até fazer uma parceria com ele. Começou a surgir as primeiras parcerias. Foi aí, cara. Foram 2 anos. Eu saí da CEMIG em agosto de 2010. Em abril de 2012, minha advocacia despontou, graças a Deus. E por causa disso, dessa projeção que a atuação no júri deu, né? Muito legal, muito legal. Você acha positivo para quem atua, especialmente no interior, se dedicar ao tribunal do júri? Você acha que é um nicho assim que, de fato, quando feito com o esmero de destaque, projeta o advogado numa prateleira diferente? Cara, tribunal do júri cidade pequena é igualzinho Ronaldo Fenômeno na Copa da França, naquele vexame que nós passamos. O advogado precisa tomar muito cuidado, porque júri não é sobre direito penal e processo penal. Júri é sobre medicina, é sobre psicologia, é sobre história, é sobre sociologia, é sobre religião, é sobre espiritualidade, é sobre mídia. Então o júri é o que há de mais interdisciplinar que existe, de multidisciplinar, perdão. É o que existe de mais multidisciplinar no processo penal, é o júri. O advogado que quer ir para júri, ele tem que saber que ele precisa dominar um pouco de tudo no início. Depois ele vai ter que dominar muito de muita coisa. Mas no início ele tem que dominar um pouco de tudo. Se não domina, não vai. Prepara primeiro, acompanha outros colegas. É fácil para eu falar que eu fui fazer um júri com 1 ano de advocacia. Só que eu tinha falado aqui no início da entrevista, eu fiz 32 júris enquanto estagiário. Então foram 32 situações eu acompanhando o meu professor e ele me dava meia hora de fala, da 1 hora e meia que ele tinha.
Às vezes que eu falava mais, eu falava 40 minutos. Ele falava 2 horas, mas eu tava ali. Aí depois, agora, é o seu primeiro júri, toma muito cuidado, porque como ele te expõe muito, errar é humano, cara. Eu já errei muitas vezes. Só que o erro no júri custa muito caro. Muito bom. Porque tá muito exposto, né? Aí é muito ruim. Então, é bom? É, mas precisa ter muito cuidado, muita responsabilidade, muita cautela. Warlen, com toda essa sua experiência e atuando em operações, em júris, conhecendo a realidade de um estado grande como Minas Gerais e sendo destaque na atuação para muitos ali, tendo formado muitos advogados, tendo ajudado muitos colegas a passarem na OAB, tendo tido tantos alunos como você teve, eu queria que você deixasse aqui, caminhando para o final da nossa conversa, seu melhor conselho para a nossa audiência. Cara, o melhor conselho que eu daria para nossa audiência, considerando que ela é eclética, vem de jovens advogados até advogados mais velhos, é zelar muito pela ética. Nós vivemos um momento muito complicado no Brasil em todos os setores. Em todos os setores. Então, o advogado que consegue mostrar para o cliente a sua ética, ele já está muito à frente dos demais. Muito à frente. Porque a quantidade de cliente que reclama da falta de ética do advogado é muito grande. E como você não tem nome de autoridade na sociedade, porque a sociedade só vê como autoridade polícia, juiz e promotor, então o advogado, ele conquista a autoridade com conhecimento. E no exercício desse conhecimento, ele precisa ser muito ético, respeitar muito os colegas, respeitar as partes do processo, respeitar principalmente as vítimas. É um erro a não se cometer nunca, é desrespeitar uma vítima em um processo criminal. Então, assim, o conselho mestre de todos é pautar pela ética. Seja sempre um profissional ético. A sociedade está enxergando, você está sendo avaliado o tempo todo. E quando você falta com a ética, todo mundo sabe. Muito bom. E para você que está nos acompanhando aí, minha recomendação é manda para os seus amigos, para você que é advogado, para você que não é advogado em alguma capital do Brasil, para você que atua em algum interior do Brasil, que é a grande maioria das pessoas, né? Naturalmente tem da nossa audiência que são 30, 40 milhões de visualizações por mês. E as minorias estão nas capitais. Tem colegas aqui que nos acompanham, como eu gosto sempre de dizer, do Chuí, e colegas que pegam balsa para advogar lá no Marajó, no Pará. Então, o que você diz aqui faz muito mais parte da realidade da maioria das pessoas do que muitas vezes a advocacia de tribunal, de Supremo, de STJ, que naturalmente um número muito menor de advogados acaba tendo esse tipo de atuação nesses grandes casos do Brasil. Então, são recomendações que tocam muito mais o dia a dia de quem está nos acompanhando. E para você que está nos acompanhando, eu quero dizer isso. Coloque isso no grupo da sua AB, coloque isso aí no grupo da sua faculdade. É muito importante que essa mensagem impacte o maior número de pessoas para que nós tenhamos uma advocacia cada vez mais ética, cada vez mais técnica, cada vez mais séria em qualquer lugar do Brasil. Uma advocacia que valorize o conhecimento e que se inspire em pessoas que efetivamente percorreram esse caminho. Então, o Warlen percorreu o caminho, nós criamos a ponte para isso chegar até você e você tem que nos ajudar a levar a mensagem adiante. Esse é o nosso pedido. Warlen, obrigado. Prazer te receber aqui. Para levar essa mensagem tão importante para quem nos acompanha aqui, para essa advocacia do Brasil todo. André, eu que agradeço muito a você, toda a sua equipe, pelo brilhante trabalho que tem feito, e agradeço a nossa audiência, excelente convite que você fez, para que essa mensagem seja disseminada, né, o quanto maior possível, para um público que precisa cada vez mais ouvir isso. Muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição, e me permita convidar a sua audiência para nos seguir no Instagram. Claro. @professor Warlen, com M de Manuel, Warlen Freire. Então será uma honra interagir com a sua audiência lá no nosso Instagram também. Vai lá, segue lá agora, não procrastina não. Eu sempre pergunto, eu acabei esquecendo. Segue lá o professor Warlen, que ele está sempre dando boas recomendações ali para uma advocacia técnica como a gente acredita. Professor, obrigado, tamo junto. Eu que agradeço. Um abraço para todos e até a próxima.